fruto na videira. Eu não temerei, não. Separei das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que eu posso bem em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua aconteça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu separei das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que eu posso bem em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus. Nas alturas do Filho de Deus. Nas alturas do Filho de Deus. Graças a Deus. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nesse tempo de celebração, de louvor, de adoração. Você, especialmente você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, canal da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Quero dizer que é sempre um prazer e uma honra tê-lo conosco nesse tempo de celebração, de meditação da Palavra de Deus. O desafio para a nossa vida é viver em plena e perfeita comunhão com o Senhor. Para isso, buscamos o conhecimento do Senhor cada dia mais, para que nós possamos amá-lo e servi-lo cada vez melhor. Por isso, seja bem-vindo a esse tempo de celebração, esse tempo de adoração, e que esse tempo seja uma fonte inspiradora para o seu coração, para que você viva em cada momento da sua vida na companhia, na comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para iniciarmos essa adoração, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos. E nós vamos ler o Salmo de número 1, Salmo 1. Livro dos Salmos, Salmo de número 1, Salmo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Convido você a voltar comigo no versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios.
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, caminhe com o Senhor e você não encontrará prazer no caminho do mal, no caminho da perversidade, na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer estará sempre na companhia do Senhor, e Ele tem para todos aqueles que o amam, para aqueles que caminham com Ele, Ele tem delícias perpetuamente. Se você quer desfrutar dessas delícias, venha conosco, porque nós queremos e buscamos o Senhor para isso. Oremos. Querido Deus, te damos graça por esse momento tão precioso, tão especial, Senhor. Momento em que nós abrimos o nosso coração, congregados, unidos com nossos irmãos e amigos, para oferecer ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Deus, agrada-te de receber a nossa oferta de louvor, fruto de lábios que confessam o teu nome e de corações agradecidos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, e ao meditarmos na palavra logo mais, fala com cada um de nós, Senhor, ministra aos nossos corações, porque é isso que nós desejamos da parte do Senhor. Por isso consagramos esse tempo ao Senhor, nosso louvor, as nossas orações e os nossos ouvidos e corações, Senhor, para receber a porção da tua palavra logo mais. Assim oramos, ó Deus, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria e logo mais voltamos para meditar na palavra de Deus. Deus os abençoe. Rei do meu coração, seja o monte que pecou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom.
Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Nós esperamos, Deus. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E te dou tudo que sou. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou que sou. E te dou tudo que sou. E te dou. Você está disposto a dar ao Senhor tudo que você é?
Temos muitas vezes ouvido e assistido muitos pedidos, e a maioria deles pedido muitas vezes de dinheiro, mas nós também fazemos muitos pedidos de oração. Pedimos que Deus nos abençoe em todas as áreas de nossas vidas, e nada disso está errado. Mas quanto temos oferecido da nossa vida ao Senhor? Quanto temos dado ao Senhor e quanto estamos dispostos a dar da nossa vida, do nosso eu? Esse é o desafio que esse louvor faz, porque ao cantarmos esse louvor e dizer que nós estamos dispostos a dar tudo que somos ao Senhor, esse é um grande desafio para a nossa vida. Você está disposto? Eu sei que cada um de nós, diante de tão grande desafio, pode se sentir inseguros, mas eu quero fazer um convite para você. Vamos em frente, porque quanto mais nós avançarmos na busca de darmos tudo de nós ao Senhor, mais próximo nós vamos chegar. Nós vamos ficando a cada passo, a cada dia, mais próximo vamos ficar do nosso objetivo, até que nos rendamos completamente aos pés do Senhor, que Ele seja tudo em nós e nós sejamos tudo nele, tudo de nós esteja nele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João, no capítulo de número 3. Quero meditar com você brevemente num texto muito conhecido, mas um texto como toda a palavra de Deus, um texto inesgotável de conhecimento e de informação para a nossa vida espiritual, para o aprendizado nesse caminhar com o Senhor. Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou em outras versões, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu,
a saber, o Filho do Homem que está no céu. E o modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui, louvemos ao Senhor. Pai querido, essa é a tua palavra que é viva e eficaz, viva e produz efeitos naquele que a ouve e a pratica. Queremos, ó Deus amado, abrir o nosso coração neste momento para ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus amado, pedir que o teu Espírito tenha plena liberdade de agir em nossos corações, a fim de que possamos, ó Deus, ser profundamente tocados por esta palavra. Ministra, Senhor, a cada um de nós. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou ler novamente a partir do verso 1, para que nós possamos, neste tempo de meditação, refletirmos a respeito desse texto. Algumas verdades muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. É interessante, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o texto bíblico diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Era um homem importante na estrutura religiosa dos dias de Jesus. Era um homem que tinha autoridade em Israel. Esse homem, em virtude da sua posição, vai ter com Jesus e faz isso à noite. Faz isso de uma maneira furtiva, meio que escondida, exatamente por causa da sua posição, porque temia as represálias dos religiosos do seu tempo, até mesmo com o risco de perder a sua posição, visto que procurar a Jesus Cristo naqueles dias era uma heresia para o estabelecimento religioso posto em Israel. Mas esse homem, talvez impressionado, impactado pela mensagem de Jesus, que ele já conhecia com certeza, ele tinha conhecimento dos milagres que Jesus operava, ele tinha informações a respeito do ministério de Jesus. Certamente não era um nas multidões que seguiam a Cristo, e repito, por causa de sua posição. Mas o conhecimento que ele tinha, as informações que ele tinha do ministério de Jesus, creio eu, começaram a incomodar o seu coração, o seu espírito, e ele foi procurar Jesus. E se dirigindo a Jesus, no versículo de número 2, ele diz assim: Mestre, sabemos, ou seja, não era só ele que sabia, né? Muitos sabiam, por isso ele usa aqui o verbo saber no plural. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Que declaração linda que Nicodemos faz, não é verdade, irmãos? E aqui eu tenho que dizer para você, mais ou menos. Ela pode ser linda na retórica, ela pode ser linda na postação das palavras de Nicodemos. Mestre, Nicodemos
atribui a Jesus o título de mestre, aquele que tem discípulos, aquele que tem algo a ensinar. Ele diz: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Qualquer um, penso eu, gostaria de ouvir tais palavras elogiosas, palavras de reconhecimento. E em seguida Nicodemos diz, como que explicando porque ele atribuía esse título de mestre, essas palavras de reconhecimento da sabedoria de Jesus, ele diz: porque ninguém faz. Vamos voltar ao texto para vermos as palavras tal como elas são. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemo diz assim: eu sei que tu és mestre. Eu disse aqui, e com certeza Nicodemo não era um discípulo de Jesus, Nicodemo não era um seguidor próximo de Jesus para conhecer plenamente os ensinamentos de Jesus. Mas pelas informações que ele tinha, ele atribui essa expressão ao Senhor, chamando-o de mestre, e diz: ninguém pode fazer as obras, os milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Por isso, Nicodemos reconhecia que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. Por isso que eu disse há pouco, que declaração linda, que palavras lindas. E eu disse para você, mais ou menos. E nós vamos descobrir por que mais ou menos daqui a pouco. Mas eu quero voltar ao texto para ver a forma como Jesus responde aos elogios de Nicodemos. Responde de uma maneira aparentemente desconectada da motivação com que Nicodemos se dirige a ele. É interessante, porque veja só o que o versículo 3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, meus queridos irmãos e amigos, aparentemente a resposta de Jesus não tem nada a ver com que Nicodemos diz a ele, a não ser a questão de Jesus falar no reino de Deus e ele dizer que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. Mas naturalmente a gente esperaria, ou quando isso porventura acontece com alguém, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é: muito obrigado, é gentileza sua, você é bondoso, você é gentil, e alguma coisa assim. Mas Jesus responde de uma maneira aparentemente seca, eu diria. Vou parafrasear aqui com minhas próprias palavras, como Jesus dizer: Nicodemos, tudo isso aí que tu está dizendo não tem sentido se alguém não nascer de novo para poder conhecer o reino de Deus. Agora, precisamos entender por que Jesus responde desta maneira. E Jesus não responde, não dá uma resposta dura, não é isso que eu quero dizer. Na verdade, Jesus, na sua condição de mestre, ele não perde a oportunidade de chamar a Nicodemos ao aprendizado, ao conhecimento do reino de Deus. Porque na expressão de Nicodemos, ele demonstra que ele não está conseguindo ver o que de fato está acontecendo à sua volta, diante de quem realmente ele está. Se não, vejamos. Ora, queridos irmãos, quando Nicodemos diz: mestre, sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, ele comete um erro gravíssimo. E esse erro é que leva Jesus da resposta que dá no versículo de número 3. E qual é o erro que Nicodemos comete?
O erro que Nicodemos comete, queridos irmãos, é o que muitas pessoas cometem. É reconhecer na pessoa de Jesus uma pessoa boa, uma pessoa capaz de operar milagres, mas não reconhece que Jesus é Deus. Jesus não vem da parte de Deus, Jesus é Deus. E Nicodemo não reconhece isso. Quando ele diz, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí eu posso mencionar vários homens, mulheres que foram usados por Deus para fazer muitos milagres, exatamente porque Deus era com eles e operava através deles. Mas quando nós falamos da pessoa de Jesus, essa se torna uma meia-verdade. É verdade que Deus era com Jesus. No batismo de Jesus no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, o evangelista, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus cumpre o seu ministério, guiado pelo Espírito Santo, como todos nós devemos cumprir o nosso ministério, sendo cheios do Espírito Santo. A parte de Deus, Jesus era o próprio Deus encarnado. E por isso é que ele dá essa resposta a Nicodemos, e como eu já disse, não desperdiçando a oportunidade, que era rara. Veja que eu disse que Nicodemos era um dos maiorais dos judeus. Nicodemos não tinha liberdade de ouvir frequentemente a Jesus, e o procura à noite, para não ser visto, para não sofrer represálias, dada a sua posição no staff religioso de Israel. É por essa razão, por essas palavras que eu disse que eram maravilhosas, mais ou menos, é porque Nicodemos ainda vê em Jesus apenas alguém que era usado por Deus para operar aqueles sinais. E nesse sentido, Jesus responde a Nicodemos. Agora talvez possamos entender melhor. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus estava sendo estabelecido. Cristo veio para estabelecer o reino de Deus. Veja que quando João Batista, o evangelista, pregava, ele dizia: está próximo o reino de Deus. Jesus já estava às portas, e João se refere ao ministério de Jesus, porque Jesus já havia nascido. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, apenas. Quando João começa a pregar, já a partir dos 30 anos, Jesus já estava ali, quase começando o seu ministério, e ele diz: está próximo o reino de Deus, porque Jesus vem estabelecer o reino de Deus na terra, o reino de Deus entre os homens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. João, o evangelista, o apóstolo, escritor do evangelho de João, diz no capítulo 1, no versículo 11, ele diz: veio para o que era seu, falando de Jesus, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus diz a Nicodemo que era necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus, ele estava se referindo a aceitar a Cristo, a aceitar a sua mensagem, a aceitar o seu evangelho. E não era isso que Nicodemo estava fazendo naquele momento. Nicodemos estava impressionado com o ministério de Jesus, com as obras que ele estava realizando, com os milagres que ele estava operando, mas não estava reconhecendo que Jesus era Deus. E sabe, queridos irmãos, nós não iremos a lugar nenhum
se acharmos apenas que Jesus foi um humanista, como muitos acham. Um homem bom que um dia pisou na Palestina. Para muitos, como os judeus até hoje, ele era apenas um herético, um impostor. Por isso era necessário que ele respondesse dessa forma. Pelo menos aos meus olhos, no primeiro momento, parecia meio desconexa a resposta de Jesus, desconectada daquilo que Nicodemos estava, do diálogo que Nicodemos queria desenvolver com ele, mas não, estava absolutamente conectado com aquilo que Jesus precisava dizer a Nicodemos, com a missão de Jesus, que era anunciar o reino de Deus, implantado por intermédio da sua própria pessoa. E a resposta de Jesus deixa Nicodemos meio atordido. Ele não compreende, porque, como eu disse a você, se nós não tivermos a clareza do Espírito para compreender o que Jesus está dizendo, também não vamos entender nada. Por isso que Nicodemos diz, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Como é que pode isso? O que é que você está falando, Jesus? Eu sou um homem lá, sei quantos anos tinha Nicodemos, não tive preocupação de pesquisar sobre isso, mas como é que eu posso nascer de novo? Que história é essa? Eu poderia voltar ao ventre da minha mãe? Erroneamente, alguns segmentos religiosos acham que aqui está uma declaração da existência da reencarnação, e nós afirmamos, como cristãos, afirmamos que não acreditamos nisso. Jesus não está falando, e ele mesmo explica mais à frente, não está falando de um nascimento carnal. E Jesus continua, porque, como eu disse, queridos, Jesus não perde a oportunidade, como mestre que era, de ensinar a Nicodemos. Até porque, como já disse também, esses encontros não eram frequentes e Jesus sabia que não seria a partir dali. Nicodemos vivia sob amarras religiosas que não lhe permitia a liberdade de estar com Jesus. E Jesus continua a ensinar-lhe. No versículo de número 4, Jesus diz, no versículo de número 5, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, como é isso? Que nascer da água? Seria essa uma teoria de que nós viemos lá, como diz a ciência, em alguns lados seres unicelulares, lá de milhões e milhões de anos? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus aqui está usando a sua palavra como água que lava a velha natureza, a impureza do pecado do homem, e tem o seu espírito renovado pelo Espírito de Deus, através de Cristo Jesus. Em outras palavras, Jesus poderia ter dito a Nicodemos era um sábio em Israel. Depois, Jesus vai dizer isso. Mas Jesus poderia dizer, Nicodemos, tu precisa me reconhecer como Deus, aceitar o meu evangelho, para ele te lavar, te purificar, e reconhecendo-me como Deus, o teu espírito será renovado. Lembra quando Jesus, na sua última ceia com seus discípulos, ele vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro, sempre o nosso irmão Pedro, querendo demonstrar uma atitude de humildade, diz, não, Senhor, nós é que devemos lavar os teus pés, não vai lavar os meus pés. E Jesus disse uma coisa para ele bem interessante, diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E então Pedro disse, então lava todo o corpo. E Jesus disse, não precisa, tu já estás limpo pela lavagem da palavra. Ou seja, a verdade
do Evangelho de Cristo já havia purificado, né, os seus discípulos. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Não é nascer da carne, Nicodemos. Não é voltar ao ventre da mãe, Nicodemos. É nascer da água, é ser renovado, é ser limpo, é tomar banho, tirar a sujeira, o mau cheiro do pecado que apodrece a honra, o nosso caráter, a nossa vida moral. E ser renovado no Espírito pela fé em Cristo Jesus. É nascer da água e do Espírito. É um Espírito novo. Paulo, escrevendo aos Efésios, na sua carta, no capítulo 4, ele diz assim: revesti-vos do novo homem, nascido não segundo a vontade da carne, mas da vontade de Deus, em Espírito e em verdade. Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer da água que purifica e do Espírito que vivifica. E Nicodemos continua não entendendo nada. E Jesus continua dizendo: porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se voltar ao ventre, vai nascer no pecado novamente. Você pode nascer 1000 vezes, você vai nascer no pecado novamente. Portanto, não há solução. É falsa a ideia de que a reencarnação purifica o espírito do homem. É falsa, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. Não que Nicodemos acreditasse em reencarnação. A questão aqui não é essa. Estou fazendo esses pontos apenas para firmar a nossa posição como um cristão, que não acreditamos em qualquer teoria de reencarnação. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, Jesus diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, entende? Não fica admirado, espantado, assustado, como se eu estivesse dizendo aqui uma heresia. Porque eu estou dizendo: importa nascer de novo. É uma nova vida, uma nova natureza. É uma regeneração. Porque Deus transforma a nossa natureza de natureza pecaminosa para uma natureza santa. É isso que Jesus estava ensinando a Nicodemos. É isso que nós precisamos entender, queridos irmãos e amigos, para que a nossa caminhada com Jesus seja bem sucedida e frutífera. É verdade que nós reconhecemos a bondade na pessoa de Jesus. É verdade que os seus discípulos, se você olhar o fruto do Espírito no capítulo 5 do livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, e amanhã nós estaremos temos estudado nesses dias sobre dons espirituais, sobre o fruto do Espírito. E a bondade é um dos dons desse fruto maravilhoso do Espírito. E evidentemente que Jesus era uma pessoa boa, mas isso não é suficiente para que possamos ter uma vida com Deus. Não basta sermos bons, é preciso andarmos com Jesus, reconhecermos que Ele é Deus, reconhecermos que Ele é o Senhor de nossas vidas, que por intermédio do seu sacrifício nós teremos a vida eterna. Sem crermos no sacrifício de Cristo, não há salvação, não há nova vida. E veja que lá no versículo 14 do texto que estamos lendo, ele diz: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
Jesus está dizendo a Nicodemos: eu serei crucificado, eu serei levantado no madeiro, como Moisés no deserto levantou a figura da serpente, quando a praga de enfermidades assolava o povo. E assim eu serei levantado no madeiro, e todo aquele que crer em mim terá a vida eterna. E esse é o novo nascimento, essa é a nova vida. Esse é o convite que o Senhor faz para mim e para você neste tempo de celebração. Primeiro, uma pergunta: o que é Jesus para nós? Um bom homem? Alguém que pisou sobre a terra e fez o bem? Quem é Jesus para você? Ele é apenas um homem sábio, como foi Buda, Confúcio, Maomé, tantos mestres da lei judaica, lei mosaica, lei de Moisés, tantos homens sábios que existem sobre a terra com grandes inventos, criatividade extrema? Quem é Jesus para você? Se você almeja o céu, Jesus diz para mim e para você a mesma coisa que disse a Nicodemos: importa nascer de novo, importa nascer da água e do Espírito, porque ninguém que não nascer de novo não verá, não participará, não entrará no reino dos céus. Porque é através do sacrifício de Cristo que as portas do céu são abertas para todo aquele que nele crer. Quem é Jesus para você? Para Nicodemos, ele era apenas um mestre vindo da parte de Deus. Da parte de Deus foi Moisés, da parte de Deus foram todos os profetas, da parte de Deus saíram os apóstolos a pregar depois que Jesus foi assunto ao céu. Da parte de Deus são os cristãos que saem pelo mundo pregando o Evangelho. Jesus Cristo é Deus, e é necessário crer que Ele é Deus para poder adentrar a vida eterna, vida esta que nos é oferecida através do seu sacrifício. Você quer a vida eterna? Aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ande com Ele todos os dias da sua vida. E quando você completar a sua jornada aqui, ou melhor, quando você tomar essa decisão e permanecer nos caminhos do Senhor, você já estará fazendo parte do reino dos céus, do reino de Deus. E quando você completar a sua missão aqui, os portais celestiais estarão abertos para você. Cristo, que caminha com você todos os dias, adentrará com você aos portais celestiais. Você deseja isso? Eu também desejo. Vamos juntos, amando, obedecendo e proclamando a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se você deseja, eu quero orar com você. Querido Deus, te damos graças, Senhor, por este momento tão precioso, por essa oportunidade de meditarmos na Tua Santa Palavra. Senhor Jesus, Tu respondendo a Nicodemo, disseste que importa nascer de novo, e a nascer da água e do Espírito. Nascer pela lavagem do Teu Evangelho, reconhecer-te como Senhor e Salvador, e é isso que nós fazemos neste momento, Pai. Todos aqueles, ó Deus, que estão neste momento conosco e declaram, Senhor, a sua fé no Senhor como Filho de Deus, como Deus que se fez homem, nós pedimos, Senhor, dá-nos a vida eterna. Porque o Evangelho de João, no versículo 16, seguinte a nossa leitura, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós cremos no Senhor.
E todo aquele que confessa ao Senhor neste momento, dá-lhe a vida eterna, Senhor. Que teu Espírito opere uma regeneração na sua vida, um nascer de novo, para viver eternamente com o Senhor. Abençoa, meu Deus. Abençoa, meu Deus, aquele que nos ouve, aquele que nos assiste, aquele que estão conosco. É a minha oração, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Obrigado por você estar conosco e até a próxima oportunidade no canal do YouTube da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, que fica na Avenida José Pansete, 525, Vila Prost de Souza, e será motivo de alegria e de honra receber você e a sua família nos nossos cultos, que acontecem neste momento, no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, e na terça-feira, nossa reunião de oração, às 20 horas, e a partir do primeira semana de setembro, nossas reuniões todas serão presenciais, quinta-feira às 20 horas, domingo pela manhã, a partir das 9 horas, e domingo à noite, a partir das 18 horas, e você será bem-vindo em qualquer uma das nossas reuniões. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.